Olá, pessoal. Ótima noite para todos. Hoje, dia 2 de novembro, 19 horas. E nós estamos aqui, pleno feriado. E hoje é dia de finados, né, gente? Então, respeito aí a todos os nossos parentes e amigos, colegas queridos que estão aí em outro plano, já não mais aqui conosco. Mas hoje estamos aqui para falar de coisa boa, não é mesmo? Sim, é isso aí. A gente vai falar sobre Sales Team, como montar e gerenciar um time de vendas de sucesso. Legal? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para todos assim que eu gostaria de hoje levar esse webinário como um conteúdo, uma roda de conversa. Então, gostaria que vocês participassem bastante, comentassem, perguntassem, né, colocassem as perguntas no chat. Lembrando aí que estamos ao vivo pelo YouTube, pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram, TikTok e Quai. Porém, as perguntas a gente vai centralizar, canalizar no YouTube. Legal? Então, curtam e compartilhem e desde já agradeço a todos os presentes. Gente, hoje como a gente vai falar de vendas, e exclusivamente nós basicamente vamos ter um webinário aqui com um conteúdo muito rico sobre vendas, eu gostaria de falar para vocês por que eu, Flávia Valentim, que sou uma pessoa que me apresento aí como marketing o tempo todo, especialista em marketing o tempo todo, tenho um pouco de know-how para trazer conteúdo para vocês na área de vendas, né? Então, eu comecei o meu histórico, a minha vida profissional com 15 anos. Tá? Então, com 15 anos, eu já trabalhava em loja, no shopping, vendendo. Né? Eu era vendedora. Então, eu fiquei 2 anos dentro de shopping. Eu vivi dentro do shopping. Quer dizer, basicamente, eu trabalhei dentro do shopping e não tinha vida. Né? Porque você trabalhar dentro do shopping é algo que eu dou os parabéns para quem cria carreira, né, dentro de shopping, porque realmente é um cenário assim super desgastante. Mas ensina muita coisa. No entanto, que eu estou aqui hoje porque eu comecei a minha carreira profissional trabalhando com vendas, mesmo até antes de eu decidir que eu iria estudar na área de comunicação. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa de telemarketing, onde eu era uma vendedora ativa também, né? Sempre como vendedora ativa e não receptiva. E lá eu vendi o famoso Speed, né? Quem lembra do Speed? Muita gente trabalhou, né, nessa empresa que eu estou mencionando. Eu não vou mencionar nomes, mas só de falar assim as pessoas já devem se lembrar aí, se identificar com aquilo que eu estou falando. E fiquei também, acredito que mais ou menos por volta de 1 ano e meio lá. Foi um pouco mais de 1 ano. E também eu gerenciei um time de telemarketing dentro de uma indústria de desenvolvimento de tintas, lá em Pindamonhangaba. Então, eu fiquei por 8 meses, né, na frente desse time. Eu tive que sair por uma escolha própria. Né? Nesse período, eu estava com uma pessoa muito próxima da minha vida, que era minha mãe, né? Na época que eu tive que me ausentar para cuidar. Foi uma escolha, na verdade. Eu escolhi ficar com ela devido à doença que ela tinha e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, não me arrependo em nada, porque foram os últimos 8 meses de vida também da minha mãe. Então, foi um cenário assim muito puxado, que eu tinha que acordar muito cedo e ir para Pinda, de São José dos Campos para Pinda todos os dias e voltar. E voltava mais de 8 horas da noite, então a gente tem que fazer escolhas na vida e eu fiz essa. Bom, depois que eu fiz a faculdade de comunicação, marketing não é vendas, mas marketing ele é corresponsável por vendas. A gente cria muita analogia dentro dos dois mundos. E a gente aprende também a lidar com vendas e, logicamente, depois que você entra para trabalhar com uma agência, o que você vai fazer? Uma das áreas dentro de uma agência de marketing é o atendimento, que é o profissional responsável pelas vendas dentro da agência, né? Então, basicamente, vendas é algo que tem que estar presente dentro de qualquer empresa. Uma empresa que deseja ser próspera, ela precisa inicialmente de um bom vendedor. Aquele que conhece o produto, o serviço que ele está vendendo, ou a empresa ainda aquela que
mensura um crescimento, ela precisa de um ótimo time de vendas, né? Porque uma empresa ela não cresce somente com um vendedor. Um vendedor já é extremamente importante. 2 é bom e 3 aqui para cima nunca será demais. Bom, gente, vamos começar então, né? Chega de blá blá blá. Os 4 tópicos que eu irei abordar hoje, né? Basicamente eles são: o que um bom time de vendas precisa ter, quais são os indicadores que a gente deve acompanhar durante o dia a dia. Vou falar um pouco sobre forecast de vendas, ou seja, você precisa saber quanto que você vai conseguir entregar da sua meta e, basicamente, qual é a sua meta. A gente vai falar sobre metas também. E gestão de vendedores, né? Rituais e boas práticas também. Bom, primeiro eu queria falar, eu falei de forecast, né? O que é o forecast? Só para a gente nivelar aqui, o forecast ele tem muitos tipos de interpretação, mas a interpretação que a gente vai trazer hoje aqui para a nossa conversa é a interpretação de prevenção, de premeditação, de providência, de prognóstico. Ou seja, é o forecast que faz um planejamento e te dá um prognóstico de todo o cenário completo das vendas que a sua equipe vai ter. Precisa das metas que precisam atingir, dos indicadores que precisa mensurar, ok? Bom, então, começando primeiro com o que um bom time de vendas precisa ter. Primeiro, pessoal, aquilo que um bom time de vendas precisa ter é metas, né? A gente precisa de metas tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional, em qualquer área de atuação. Mas um vendedor sem metas é aquele cara perdido, que não sabe aonde ele quer chegar, nem para onde ele vai. Então, um vendedor, para ele se tornar bom também, ele precisa estabelecer, a empresa precisa estabelecer para ele metas, né? Mas como que nós vamos decidir metas? Qualquer empresa pode decidir metas. A gente tem algumas técnicas. Uma é a SMART, né, que é uma das técnicas, a metodologia de meta mais conhecidas que tem, ela se baseia em 5 fatores, né, que é o ser específica, uma meta que seja específica, ou seja, quero fechar tantos contratos de desenvolvimento de site por mês. Uma meta que seja mensurável, ou seja, vamos quantificar essa meta. Uma meta que seja atingível, nada de absurdo, não adianta você estabelecer uma meta completamente alta para uma pessoa que você sabe que não tem condições, não por conta da pessoa, mas por conta do tempo para aquela meta. E algo que seja relevante, que seja importante para a sua empresa e que vá trazer lucro para a sua empresa, porque não adianta você incentivar a venda de produtos que têm um ticket médio muito baixo, porque não vai fazer diferença para você no faturamento, o resultado final não vai impactar, e o que a gente precisa é impactar. E, por último, uma meta que seja temporal, né? Ou seja, que você defina um tempo. E o legal é trabalhar isso mensalmente. Talvez, depois que você estiver trabalhando mensalmente na sua empresa, você possa colocar metas trimestrais ou semestrais que são acumulativas, ou seja, você teve X metas para estabelecer por mês. Dentro de 3 meses, você não bateu 100% cada mês, mas se dentro de 3 meses você bater 80% por mês, vamos supor, em 3 meses você ganha uma bonificação, né? Ou uma meta trimestral. Se você não atingir 100% aqui, atingir 70% aqui, 80% aqui, 70% aqui, ou seja, de 3 meses são 300%, mas se você chegar a 270% da sua meta trimestral em 3 meses, você ganha mais isso, né? Então, sempre atrelar a meta à bonificação também, né? Isso é extremamente relevante. Bom, gente, eu sei que tem bastante gente já entrando aí do Facebook, então agradeço mais uma vez a participação de todos e lembro a todos também que nós estamos ao vivo pelo YouTube, tá, pessoal? Segue lá as redes sociais da UOL Web TV, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Quai. E a Vínculo também, tá? Me prestigia lá, por favor. Vínculo Consultoria MKT em qualquer rede social. Todas essas que eu mencionei também. TikTok, Quai, Instagram, Facebook.
Nós temos também LinkedIn, tá? E YouTube também. Bom, continuando aqui. 3 pilares para um time de vendas de sucesso. 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Processos, pessoas e tecnologia. Eu costumo brincar e falar, é um PPT, é um PowerPoint, é a extensão do PowerPoint, PPT. 3 pilares, pessoas, processos e tecnologia. Primeiro, a gente vai falar de processo, tá? E por que processo e o que é um processo? Gente, processo nada mais é que uma etapa que o vendedor precisa percorrer pensando lá no topo do funil de vendas, que é diferente do funil de marketing digital, e já aproveito o gancho para dizer que em breve, provavelmente daqui a 15 dias, porque na semana que vem a gente tem uma pessoa também que estará conosco aqui fazendo uma entrevista super especial, dando continuidade um pouquinho nos assuntos que tangem a LGPD. Mas, em breve, eu estarei trazendo para vocês um webinário que aprofunda no funil de vendas, diferente de que o funil de marketing que eu falei esses dias atrás. Legal? Mas, voltando, o processo. A etapa que o vendedor vai pegar e vai percorrer desde o início do lead, que cai lá no topo do funil, até ele percorrer até o fundo do funil. Ou seja, o que é isso, né? O cara que quer comprar um produto seu, lá no início, no topo do interesse dessa pessoa, ela começa a apresentar quais sinais. E depois ela vai se aprofundando nesse funil, né? Ou seja, ela vai despertando, mostrando interesse, ela vai despertando interesse por aquilo que ela está recebendo da sua empresa, o contato do profissional de vendas, aquilo que o profissional de vendas deve fazer, aquilo que ele deve falar, como ele deve conduzir a conversa. Ou seja, existe até script de vendas que você pode implementar, porque muitas vezes a gente se questiona, poxa, mas o meu vendedor não fala do jeito que eu gostaria que ele falasse. Tudo bem, faça um script de vendas para ele, coloca para ele ali bonitinho o textinho que ele tem que seguir, tá? Que daí ele vai seguir aquilo, para ele vai ser mais fácil e ele vai fazer da maneira como a sua empresa deseja, tá? Então isso é processo. E o processo, ele pode estar respaldado, além de um critério que ele tem que seguir. O processo ele pode ter documentos em PDF, ele pode ter apresentações em PowerPoint, apresentações em Prezi, ele pode ter portfólio da sua empresa, ele pode ter todo um conteúdo rico, desenvolvido, que esteja ali dando suporte para que o seu profissional de vendas faça o contato com o funil, com o lead no funil, que é o cara que está interessado, conduzindo ele para o fundo do funil, conduzindo ele para o fechamento da venda, ok? Então, o processo, gente, é nada mais que desenhar, escrevendo, passo a passo de todo o detalhe que esse vendedor precisa ter ao atuar com a venda, né, com o relacionamento com o lead que está interessado pela sua empresa. Bom, o que a gente faz, né, além do processo, mas pensando ainda no cenário de processo? Análise, né, de resultados. Então, é muito engraçado quando a gente fala de análise de resultados, porque tem muitas empresas que não mensuram nada, né? Então, o que eu digo para vocês? Poxa, dentro lá da Vínculo, a gente executa propostas. Nós temos um critério, um processo estabelecido, um processo comercial. Nós temos tudo isso que eu comentei com vocês, apresentação em Prezi, em PowerPoint, portfólio, arquivo em PDF, script, todo um conteúdo desenvolvido e já alocado, armazenado num local bonitinho, ali numa pasta no servidor, que o vendedor sabe que ele vai atuar com aquilo ali para fazer o contato dele com o cliente, o possível cliente. Mas aí a gente entra numa parte muito interessante para os gestores, né, da empresa, que é a análise de dados. Então, gente, a gente precisa entender que quanto mais nós trabalharmos com a inteligência dos dados, melhor o resultado que a gente vai alcançar e mais eficiência a gente vai alcançar com o nosso processo de vendas. Então, vamos pensar em dados, né? Quais são os dados que vocês geram na empresa de vocês? Inclusive, se vocês quiserem deixar aí nos comentários também, pode ser legal. Quais os dados que hoje nós geramos dentro da Vínculo? Nós geramos propostas, nós geramos contratos,
Então, nós temos documentos feitos em nome de cada cliente que solicita esse documento, contrato feito em nome de cada cliente que solicita esse contrato. E as propostas, então, em cada cliente, elas são divididas em pastas por ano e por mês. Então, eu consigo dizer para você, assim, em 2020, a Vínculo fez 300 ligações. Dessas 300 ligações, ela gerou, estou supondo, tá? Eu estou supondo porque eu não estou olhando os meus dados, mas eu tenho os dados para falar também, se quiser. Mas ela fez 300 ligações. Dessas ligações, ela conseguiu gerar 260 visitas. Dessas 260 visitas, 200 solicitaram propostas. Dessas 200 propostas, 10% a gente fechou, ou seja, 20 contratos nós fechamos no ano de 2020. Então, isso é um exemplo, tá? Mas para que serve esse exemplo? Porque para a gente entender qual que é a nossa taxa de conversão. Taxa de conversão de um episódio para outro que eu comentei. Então, primeiro episódio, ligação. Qual que é a taxa de conversão nossa, do nosso cenário, do nosso nicho mercadológico, de ligação para conversão em visita? Tantos por cento. Daí você vai conseguir calcular isso daí. Com tantos por cento. De visita para proposta, tantos por cento. De proposta para fechamento de contrato, tantos por cento. Cheguei lá num número de 10 contratos fechados no ano de 2020. Legal. Quanto que eu quero fechar em 2021 ou em 2022? Né? Enfim, se eu quero fechar 40 contratos em 2022, você concorda que 300 visitas eu vou ter que multiplicar por 4? Foi esse o cálculo que eu fiz? Não, né? Acho que por 2, pelo cálculo que eu fiz aqui. Então, eu teria que fazer 600 ligações no ano para, de acordo com a taxa de conversão que eu já mensurei, eu conseguir fechar 40 contratos no final do ano, até o final do ano, em um ano. Então, isso eu tenho que fazer 600 ligações por ano. 600 dividido por 12, quantas ligações eu vou ter que fazer por mês? Então, pronto, eu já estabeleci a minha meta de ligação mensal. Tá? E assim, consequentemente, você vai estabelecendo as demais metas. Então, por isso que é extremamente importante, gente, a gente analisar dados. Tá? Mas aí, esses dados são analisados e são impostos, né, pela empresa para a equipe de vendas. E aí, o que os vendedores precisam fazer? Eles precisam cumprir com as metas que foram estabelecidas. E você, gestor, precisa acompanhar, precisa monitorar isso daí. E o seu monitoramento deve ser diário. Tá? Eu conheço empresas muito grandes, que eu trabalho com essas empresas muito grandes, porque hoje a Vínculo ela é uma agência certificada da RD Station. Esse treinamento que eu estou passando para vocês, inclusive, é um treinamento que a gente também recebe por essa empresa. É uma empresa muito grande, e ela estabelece metas, e ela é grande porque ela trabalha assim. Então, todo mundo que quer ser grande precisa entender que isso é necessário trabalhar assim. Tá? Então, você precisa de um time de vendas. De quantas pessoas? Começa pelo que é possível a sua empresa pagar. Se é possível pagar um vendedor, começa com um e vai crescendo aos poucos. Se você tem dinheiro para pagar um supervisor, pague o supervisor. Se não, você seja o supervisor de vendas da sua empresa. Ô, produção, a gente tem pergunta? Joga no meio da tela para mim, para eu ver, fazendo favor. Tá meio obscuro aqui para mim. Legal, vamos lá. TikTok, Anderson Arnaldo. Anderson, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pela presença, tá? Sim, Anderson, ainda é válido ligações telefônicas, sim. Mesmo tendo WhatsApp e até mesmo e-mail. Eu vou explicar para você por quê, Anderson. Porque muitas vezes a gente faz o contato frio, né? Então, o que eu estou explicando aqui hoje é aquele contato frio, que a gente começa do zero, né? Uma coisa é a gente ter toda a área de marketing trabalhando para trazer o cliente até o vendedor. E outra coisa é a gente ter um time de vendas que também conta com o trabalho de outbound, que a gente chama, né? Que tem o inbound, que é todo o processo do marketing, que eu já pincelei aqui diversas vezes, de jogar lá uma isca nas redes sociais e converter esse cara num lead, e esse cara cair no funil, e aí o seu vendedor receber o lead e ligar. Ou, por mais que a gente fale que isso é o futuro do marketing, é o futuro das vendas, ainda existe muita empresa que faz o trabalho de prospecção ativa, que é o outbound, tá? Onde o cara vai entrar em contato, vai ligar.
E existem diversas estratégias para isso. E depois, um pouquinho mais para frente, eu vou comentar um pouco daquilo que a gente faz na Vínculo, porque a gente também faz o inbound e faz o outbound, tá bom? Bom, então eu estava falando um pouquinho do monitoramento, né, de você, gestor, ser o supervisor da sua equipe de vendas, se necessário for. E para isso também é importante você acompanhar diariamente, né, essas metas. Por quê? Se você deixa de acompanhar diariamente, gente, é igual extrato de conta corrente. Se você não entra no extrato da sua conta todo dia, de repente você toma um susto. E quando você vai ver, a sua conta está lá no negativo. Com as metas é assim também. Se você não monitora diariamente, de repente se para olhar, quando você vai ver, é dia 20 do mês e a sua equipe ainda não atingiu 50% da meta. Ou seja, você só tem 10 dias para atingir mais de 50% da meta que foi estabelecida. Então, pode ser tarde demais, você já está com aquele mês perdido, tá? Bom, por último, aqui na parte dos processos, então eu já falei de processos, eu já falei de análise de dados, e agora eu vou falar do alinhamento entre marketing e vendas. É extremamente importante as empresas entenderem, como eu já falei no início da nossa conversa de hoje, que o marketing ele é corresponsável pela venda, mas ele não é responsável. Não adianta você querer responsabilizar o marketing digital ou o marketing offline da sua empresa pelas vendas, porque o marketing ele não converte sozinho. Ele precisa da finalização ou do robô, né? Quando você fala de um e-commerce, por exemplo, tem um chatbot que vai atender, que muitas vezes é um ser humano que está por trás desse chatbot, ou o chatbot com as mensagens automatizadas, legal, mas sempre para finalizar um ser humano, né? Ou um e-commerce, que daí ele vai ter todo o aparato lá. Aí ele faz a venda sozinha, o marketing. Mas, muitas vezes, até mesmo no e-commerce, você tem ali um WhatsApp para você tirar dúvidas. Quantas vezes eu mesmo fui comprar coisas em sites que eu não conhecia e eu entrei no WhatsApp para validar, perguntar, questionar. Né? Se eu não tivesse um bom atendimento, talvez eu não tivesse comprado. Enfim, o marketing ele não é responsável pela venda. O time de vendas é. E aí entra, quando uma empresa tem um departamento de marketing, tem um departamento de vendas, aquele alinhamento sobre do documento SLA. Lembra? Que eu comentei com vocês naquele webinário anterior, que a gente falou sobre, né, a parte comercial versus a parte do marketing. Né? Então, esse alinhamento da onde que cada área atua, é extremamente importante que isso esteja bem consolidado, bem claro e transparente para todos do time da sua equipe. Tá? Para que não haja conflito e não haja o fato de empurrar responsabilidades de um departamento para o outro. Legal? Bom, então a gente agora finalizou a parte de processo, com 3 etapas, então, como eu disse lá atrás. Nós temos 3 pilares, PPT, processos, pessoas e tecnologia. Dentro do pilar processos, nós temos a parte do próprio processo, que é entender a jornada do cliente, entender as necessidades dele, ter os documentos estabelecidos, ter apresentações, documentos de marketing que sirvam como aparatos para o vendedor fazer a venda. Toda a condução da venda estabelecida, script de vendas, tudo ali mapeado para ele. Análise de dados, que você precisa mensurar os dados para você calcular suas taxas de conversão, para você poder estabelecer as suas metas. E, por último, o alinhamento entre marketing e vendas, ficar muito bem definido a responsabilidade de cada área. Agora a gente entra para o segundo dos 3 pilares para um time de vendas de sucesso. Tá? E qual é esse segundo pilar? Como é que a gente está de tempo? A gente tem 40 minutos ainda, né? Legal. Então, estou bem divididinha aqui. O segundo pilar é pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas para vendas, é muito comum a gente ver aí que, muitas vezes, as empresas não têm critério para contratar um vendedor. Contrata pessoas que dizem ter experiência com balcão e colocam lá para vender e está tudo certo. Né?
Então, eu vou falar uma coisa assim que é um pouco delicado. Todo mundo precisa trabalhar, mas até mesmo a pessoa que trabalha no balcão precisa entender que ela precisa estudar, né? Porque senão você pega uma pessoa, tem o excelente vendedor que trabalha no balcão, mas tem o vendedor que trabalha no balcão também porque ele não achou outra coisa para fazer na vida, porque não é aquilo que ele gosta de fazer, estar lá. Mas ele está em vendas porque às vezes ele não arrumou uma outra área da preferência dele. Só que até então a pessoa está procurando o trabalho, isso aí é uma coisa. Agora, quando a gente fala do cenário empresarial, é outra coisa. É a sua empresa que está na reta, né? É o seu faturamento, são as suas contas para pagar. Então, se você está montando um time de vendas, você precisa ter pessoas boas, pessoas qualificadas, pessoas que realmente têm um desempenho em vendas, que vivem e sobrevivem da área de vendas, que são pessoas que precisam vender para pôr o dinheiro dentro de casa para pagar suas próprias contas, que vivem daquilo. E aí, muitas vezes, gente, é muito indicado você ter empresas que possam te auxiliar, né? Empresas que possam te auxiliar na contratação dessa mão de obra que é muito específica. Existe vendedores de tudo quanto é faixa etária, experiente, sem experiência, com vontade, sem vontade. Então, é algo que é imprescindível que você olhe com muito carinho, com muito cuidado. Quando a gente começa a olhar para o P de pessoas com muito cuidado dentro da nossa empresa, o cenário muda. Isso eu digo não só para a equipe de vendas, mas também para a equipe operacional, né? Eu faço o gancho da operacional porque eu vivo isso todo dia. Então, quando a gente vê que a gente tem, por exemplo, pessoas na nossa equipe, na operação, que não correspondem, que não estão batendo as suas metas também ali de operação, essas pessoas, elas prejudicam as outras, que vão acabar deixando também de serem eficientes, de serem boas o quanto eram, por conta daquela pessoa que está se tornando uma maçã podre dentro da cesta. Então, gente, infelizmente, dói para a gente falar dessa forma, porque pessoas, são seres humanos, mas também a empresa, se ela deixar isso passar, ela pode ser a maior prejudicada. E daí você não vai estar apenas tendo uma pessoa que possa se deslocar desse cenário, mas você vai comprometer toda a sua equipe. Ou seja, todo mundo que está trabalhando na sua empresa pode estar comprometido, porque se a empresa não for bem, ela não tem condição de pagar o salário de todo mundo que está lá. Então, não pode ter dó na hora de contratar pessoas. Precisa contratar através de técnicas de contratação. Precisa ter empresas, tanto para estágio quanto para RH, que te apoiem na contratação. Empresas que te ajudem a apoiar a análise da operação de métricas, né? Se a sua equipe está indo bem ou se está indo mal, caso você não saiba como fazer isso daí, tá? Não estou dizendo que é extremamente necessário contratar empresas, né? Mas muitas vezes a gente não tem tempo para fazer, então a gente precisa de uma contratação, porque a gente não pode fazer de qualquer jeito. Não pode ser simplesmente uma indicação que venha sem qualificação. Pode ser uma indicação, mas que tenha qualificação para a vaga. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que vendas é o principal motor da sua empresa. Então, como que você vai tratar esse motor com o óleo paralelo? Não pode, né? Você precisa colocar óleo original nesse motor, para que ele rode bem. Então, você precisa de um profissional qualificado para que a sua equipe rode bem. Tá? Bom, continuando, né? No P de pessoas também, envolve alguns processos que você pode trazer para a sua empresa, como manuais de boas condutas, manuais de boas normas. Esse manual que pode trazer a condução até mesmo de vestimenta, se for o caso de visitas individuais, para mulheres, para homens, detalhes adequados, talvez que você queira prevalecer
naquilo que tange a questão de barba, de bigode, de cabelo, essas coisas assim. Enfim, critérios que você queira estabelecer como forma de apresentação adequada para apresentar a sua empresa, tá? O que a pessoa faz no final de semana dela é problema dela, ou depois das 18 horas que ela sai da empresa. Mas, até então, a forma como ela está se apresentando é o material de vendas que ela tem para vender a sua empresa. Ou seja, a roupa, o cabelo, o jeito, tudo. Tá legal? Bom, gente, a gente vai agora para um rápido intervalo e já que eu continuo falando de pessoas para vocês. Até já. Já pensou em ficar famoso na cidade de São José dos Campos e região com vídeo seu? Aqui você pode. Chegou um novo programa, Uau Web TV Viral. Eu, David Mascarini, estarei apresentando um programa aqui, onde vocês vão enviar para nossa produção um vídeo de 1 minuto. Pode ser dançando, pode ser pulando, pode ser contando piada. As regras vão ser feitas durante os programas e você pode ganhar, olha só, um grande brinde. O kit completo com ring light, com câmera profissional, microfone, lapela, tudo para você produzir o melhor conteúdo para TikTok, Kawaii, YouTube e todas as plataformas. É o Uau Web TV Viral. A partir de agora, pessoal, você tem um novo canal para ficar famoso, viralizar. Uau Web TV Viral. Vem comigo. Olá, pessoal. Voltamos de novo com o nosso programa. Mais uma vez, quero agradecer aí a todos os presentes. Hoje, feriado, dia 2 de novembro de 2021. Nós estamos aqui próximo aí de 8 horas da noite, daqui a pouco. E estamos aqui ao vivo com vocês. Agradeço mais uma vez todo mundo que está no Facebook. Tem bastante gente no Face. Agradeço o pessoal. Valeu, obrigado pelo apoio. Vou pedir para vocês virem para o YouTube, né? Vem para o YouTube, tragam suas perguntas para o YouTube, porque estamos olhando as perguntas aqui no chat do YouTube, legal? Estamos ao vivo pelo Instagram, Facebook, pelo YouTube, Quai, TikTok, das redes sociais do canal Uau Web TV. E sigam, curtem, compartilhem para nos ajudar aí a levar um conteúdo bacana para mais pessoas. E também peço para todo mundo para nos prestigiarem seguindo as nossas redes sociais, @Vínculo Consultoria MKT. Também estamos aí no TikTok, no Quai, no Instagram, no Facebook, estamos no LinkedIn e no YouTube. Bom, eu estava falando aí para vocês, né, retomando aí o nosso primeiro bloco. Eu estava no segundo pilar para um time de sucesso de vendas. Então, eu estava falando das pessoas, estava falando da importância da contratação, a importância do profissional qualificado para a sua empresa. Estava falando também de processos, né? Falei de processos, falei de manual de conduta, falei de vestimenta, falei de barba, cabelo, enfim. Gente, por que investir em uma boa contratação? Porque isso pode significar perda de tempo e dinheiro para o seu negócio, tá? Estima-se que perder um funcionário qualificado custa a mesma quantia de 6 a 9 vezes o salário desse funcionário. De 6 a 9. Ah, tá. Mas por que eu posso perder um funcionário qualificado se eu já tiver um cara qualificado? Por causa de uma maçã podre, tá? Então, isso é verdade, isso é fato. Eu já vi isso acontecer e isso realmente acontece. Uma maçã podre, ela infecta as demais maçãs e quem perde é o seu negócio. Por favor, eu estou falando isso para o bem de todo mundo, porque eu já passei por coisas assim e eu desejo o bem para as pessoas, tá? Impacta o cliente, tá? É um profissional qualificado, que tenha know-how daquilo que ele fala. Um profissional que sabe aquilo que ele fala, ele sabe aquilo que ele vende, ele não vende blá, 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 ele vende conteúdo. É extremamente importante a imagem da sua empresa que está exposta ali para o cliente, tá? Produtividade. Uma pessoa que não é qualificada, ela diz que ela vai... Esses dias eu estava vendo um videozinho engraçado no TikTok e estava lá, né, o cara dançando, ele saiu da entrevista dizendo lá que ele arrebentou na entrevista, que ele falou que ele vai fazer mundos e fundos pela empresa.
Aí a sequência do videozinho no TikTok, e o cara depois já lá trabalhando, já empregado lá na empresa. Ai, mais um dia de trabalho que eu vou ter que ir lá para aquela empresa horrorosa que eu detesto fazer aquelas coisas. Então, gente, é bem assim, tá? Infelizmente a vida é assim. A gente tem que olhar para a empresa que nos sustenta e sustenta também bastante pessoas e ter zelo por esse negócio. Tá? E pela moral do time. Né? A moral do time, para ela estar elevada, ela precisa cada vez mais de pessoas qualificadas. Se você já tem na sua equipe uma pessoa de qualificação e coloca outra tão qualificada quanto aquela, essas pessoas automaticamente elas vão concorrer. Uma disputa saudável é sempre positivo para uma equipe de vendas. Você pode desenvolver as disputas saudáveis também através das metas que nós colocamos. Né? Então, metas saudáveis, disputas saudáveis, são sempre produtivas para você elevar o nível de qualificação do seu time. Tá? Bom, a gente já falou então do P de novo, de 2P dos pilares, e o último pilar é a tecnologia. Né? Então, para que eu preciso de tecnologia para um time de vendas? Antes disso, eu queria, produção, volta a pergunta lá para mim, na tela, por favor. Ana Clara do Quai. Olá, Ana Clara, tudo bem? Uma ótima noite para você, seja bem-vinda aqui, estamos muito felizes com a sua presença. O 0800 ajuda a empresa a vender ou é bom só para contato e assistência? Olha, depende do cenário. Né? Se for, por exemplo, um grande marketplace, no qual as pessoas possam ligar para tirar dúvidas, o 0800 é excelente, porque ele vai tirar dúvidas e vai contribuir com as vendas. Tá bom? Agora, se for uma empresa menor, não existe necessidade nenhuma. Tá? Bom, então, tecnologia. Né? O que a tecnologia tem a ver com a venda, né, pessoal? Bom, a tecnologia ela melhora tudo para a gente em questão de tempo versus resultados. Né? Então, a gente tem que considerar o resultado que a gente quer ter e o tempo que a gente vai gastar para atingir aquele resultado. Tá bom? Então, primeiro, dentro da tecnologia, a gente precisa entender que a gente precisa de um software. Né? A gente precisa de um CRM. E, hoje em dia, existem inúmeros CRMs que são gratuitos, outros que são mais desenvolvidos e aí não são mais gratuitos, porque vão nos trazer indicadores, vão nos trazer informações, como eu comentei lá no início, um dashboard diário de quanto que a sua equipe está progredindo. Então, varia muito. Por exemplo, na Vínculo, eu usava o Trello, né, como se fosse um CRM. Nós temos também disponível para a gente, por nós usarmos a RD Station também como plataforma de automação, nós temos um software um CRM, da RD, disponível para a gente usar. Então, nós usamos também esse CRM da RD para fazer a gestão dos leads que caem pelo funil. Aí, a gente tinha um Trello que fazíamos a gestão dos leads do Trello. Mas, de um tempo para cá, a gente também veio profissionalizando toda a nossa estrutura comercial. E hoje nós usamos um sistema da Clint, que é um sistema o qual é tipo um pipe drive de vendas. Né? Inclusive, existe um software que chama Pipe Drive, Pipeline, enfim, existem muitos. E um é mais fantástico que o outro, um tem mais recursos que o outro. Aqui o que a gente usa hoje, ele é mais adequado para a agência de comunicação e marketing digital. Tá? Então, hoje, nós já fazemos a hospedagem das nossas propostas comerciais, tudo dentro desse software. Então, a equipe de vendas tem lá as propostas disponíveis, ela tem os leads que já caem na RD, já manda para ela, os que vêm via outbound também, ela tem que alimentar. A ligação pode ser feita por dentro desse software. Tá? Então, ela trabalha com um headset desse, por exemplo, que eu estou usando, para ter as mãos livres para operacionalizar o software. Tudo que ela fala com o lead, ela descreve no software. O software registra e mapeia todo o cenário que ela percorreu no atendimento daquele lead. Ou seja, se você tiver dúvidas depois, se ela atendeu bem ou não, as ligações são gravadas pelo software, ficam armazenadas dentro do software. Então, é lindo. É um cenário ideal.
O e-mail que ela envia está registrado lá dentro. O e-mail, se ela recebe uma devolutiva, está registrado lá dentro. Como eu falei, as propostas estão disponíveis lá, então não tem como errar. Mas tem que ter um supervisor, logicamente, como eu comentei lá atrás, ou você tem um supervisor, ou você seja o supervisor, que supervisione se todas as propostas que estão lá estão corretas, estão atualizadas, né? Se o material de marketing que está disponível, que pode ser alocado lá dentro também, está atualizado, se está tudo correto, se o script de vendas está correto. Ou seja, a nutrição do programa é a empresa que tem que fazer. Agora, a gestão que o programa nos traz, os indicadores que ele nos traz, é incrível, né? Então, isso otimiza processo, isso otimiza tempo, na verdade, para que a sua empresa atinja o resultado de uma maneira muito mais rápida do que ela poderia atingir. Então, algumas outras ferramentas, né, que trazem benfeitorias, como eu falei, né, o próprio CRM da RD Station, para quem trabalha com a parte de automação, de marketing. Nós, como operamos isso, trabalhamos para nós e operamos para clientes. Mas nós operamos diversas plataformas, né? A RD é uma delas, operamos a Builder, operamos já a Lead Lovers, e a gente acaba entendendo até a diferença de uma plataforma para outra, e entendendo até, qualificando entre nós as que nós preferimos trabalhar por conta dos recursos, logicamente, né? Agora, um outro ponto também. Eu não sei que nicho mercadológico a sua empresa atua, gente, mas hoje, principalmente depois da pandemia, o boom que fez em reuniões online foi enorme. Então, você precisa entender que a sua empresa precisa de uma ferramenta como o Zoom, ou como o Google Meet, ou como o Microsoft Teams, por exemplo, para fazer reuniões online. Então, hoje, você não precisa mais mandar a sua equipe de vendas presencialmente nas empresas. A primeira reunião, por exemplo, que é uma reunião de qualificação do lead, que ainda está validando se ele tem o que a gente chama de fit cultural com a sua empresa, eu já vou falar o que é. Essa reunião de qualificação, ela pode ser feita online. Você não precisa gastar combustível, gastar um tempo de deslocamento, um investimento muito maior que você está fazendo na conversão desse lead como cliente, né? Então, quando a gente executa o processo outbound, que é aquele processo ativo de ligar, fazer uma ligação, eu até ia dizer um pouquinho a respeito sobre isso, quais são as estratégias que a gente executa, né, dentro da agência. Por exemplo, hoje, como a gente trabalha com marketing digital, a gente tem lá alguns critérios de mapeamento do cenário do mercado. Então, por exemplo, um cenário industrial. Se eu quero vender para a indústria, então, aonde eu vou achar essas indústrias? Eu acho no Ciesp, eu acho na Secre, isso falando aqui da cidade de São José dos Campos, né? Do Ciesp a gente acha qualquer cidade, qualquer estado. Mas a Secre é aqui em São José. Então, aqui em São José dos Campos, eu tenho um sindicato e uma associação que consegue me levar para próximo desse cenário, desse nicho mercadológico onde eu quero vender. Perfeito. Então, eu já sei como chegar. Se eu tenho uma relação de indústrias na mão, eu tenho que entender, por exemplo, se essa indústria já trabalha com rede social, se eu estou querendo vender. Se essa indústria tem um site, já tem site, já tem rede social, legal. Mas será que o site tá bom? Tecnicamente, ele está correto? Então, existem algumas ferramentas dentro da área de marketing que eu uso para avaliar esse site dessa empresa. Existem algumas ferramentas que eu avalio as redes sociais. Porque quando eu for fazer uma ligação, o meu script de ligação é: olá, fulano, tudo bem? Eu sou a fulana de tal, estou fazendo um diagnóstico gratuito aqui na sua região tal, da cidade tal, do bairro tal, da cidade tal. E eu detectei que o seu site ele tem alguns probleminhas a serem corrigidos, tais como isso. Isso é um pré-diagnóstico que a gente já fez. E se você quiser se eu puder conversar com o responsável pelo site, para eu passar esse diagnóstico sem custo para ele, eu gostaria de agendar uma reunião. Então, você pré-qualificou uma reunião, daí você vai para a reunião. Quando você for para a reunião, é mais uma reunião de qualificação. Isso foi primeiro uma ligação que você fez.
Aí você vai para uma reunião de qualificação, você joga essa reunião online, através de um Zoom, do Google Meet, do Microsoft Teams, como eu falei. Uma reunião online, que é mais rápida, você está otimizando tempo, está otimizando combustível, que, aliás, está muito caro. Então, vamos usar os recursos mais baratos que tem. Fez a reunião de qualificação, o que é o fit cultural? Entender se esse cara dá importância para o site, se ele tem condições de fazer um serviço com você ou não, ou seja, se ele tem uma relação ali de sinergia com a sua empresa. E aí você depois vai dando sequência. Uma outra dica que eu dou para vocês também é usar o LinkedIn, pessoal. Usem e explorem o LinkedIn, né? O LinkedIn você encontra profissionais responsáveis por empresas. Então, ao ligar para uma empresa, antes de você falar, você pode falar assim, eu quero falar com o responsável do marketing, mas e se você souber quem é o nome do responsável? E se você falar, eu quero falar, vou dar um exemplo aqui de uma empresa muito grande, por exemplo, como a Embraer. Eu quero saber quem trabalha no marketing da Embraer. Eu vou lá no LinkedIn e faço uma varredura lá para saber quem trabalha no marketing da Embraer de São José dos Campos. Porque todo mundo quer dizer que trabalha no marketing da Embraer de São José dos Campos, concorda? É o portfólio da pessoa. Então, eu vou lá na minha fonte e acho quem é esse cara. E, quando eu ligar, eu já vou pedir para falar com o cara. Então, vejam que a internet está aí disponível para nos ajudar a trazer informações. Outro software muito bacana que eu posso indicar é o Hamper. É uma ferramenta de prospecção outbound. O Hamper, ele é tipo um software que vai se você joga o site lá, ele já vai te dar os nomes dos proprietários dessa empresa e tal. Existe software que funcionam como marketplace. Então, a gente ainda não assina, mas estamos próximos de assinar. É um outro passo que a gente vai dar na área comercial. Assinar um software, por exemplo, que é o marketplace do mundo do marketing. Então, ele traz para a gente já pessoas interessadas no nosso negócio. Você anuncia dentro dele e ele já te traz os leads com os próprios interesses. Então, gente, a tecnologia, se você souber varrer, se você souber pesquisar, se aprofundar, não é perder tempo em tentar entender, é ganhar tempo, você vai ganhar escala. Tá? A tecnologia está aí e ela tem coisas fantásticas que nos ajudam a vender se a gente trabalhar com inteligência. Legal? A gente tinha uma pergunta aí que eu acabei não respondendo para não cortar o meu raciocínio. Legal, vamos lá. Pelo Facebook. Bom, vamos então responder o Sandro. Sandro está no Facebook, já veio para o YouTube. Sandro, o home office vai durar muito tempo? Compensa investir em equipamento de câmera, microfone, como você falou, para alguns casos? Sandro, eu acho que o home office é algo que nunca mais vai deixar de existir, pelo cenário mercadológico que a gente vive, né? Muitas empresas aí têm que ter essa flexibilidade. Muitas empresas estão voltando para o presencial, eu tenho já presenciado isso, né, com grandes empresas, mas eu vejo que as médias e pequenas ainda estão mantendo muitos profissionais em home office. Então, eu acredito que vale a pena, sim, manter aí uma estrutura mínima, como um headset, um computador que você consiga ter essas ferramentas, aí, trabalhar com Zoom, trabalhar com Google Meet, trabalhar com Microsoft Teams, e ter um microfone ou um headset que te dê condições aí de áudio e um notebook que te dê condições de vídeo aí adequadas, que é o mínimo que você pode ter, mas acho que vale muito a pena, mesmo se você estiver vendendo o seu próprio negócio ou se você estiver trabalhando no home office para uma empresa. Tá? Bom, pessoal, a gente está caminhando para o fim, né? Eu sei que eu já dei várias dicas aí para vocês, mas eu estou caminhando para o final dessas dicas, porém, ainda não estou no final. Só quero dizer que, se tiverem mais perguntas, para já, manda aí, capricha para a gente poder ir respondendo ao longo dessa finalização. Eu vou entrar, então, vou sintetizar para vocês quais métricas que a gente deve, então, acompanhar. Primeiro, ciclo de vendas, né? Prospecção, contato, qualificação, apresentação, objeção, venda. Ticket médio, como eu falei lá atrás, foque em vender aquilo que dá lucro para a sua empresa. Projeção com base no porcentagem de fechamento. Lembra que eu falei lá no início da taxa de conversão?
volta lá no vídeo, assiste de novo, faz os cálculos, implementa na sua empresa e depois vem me contar a diferença, tá? A taxa de conversão, essa análise da taxa de conversão, isso vai te dar assim, um cenário, uma visão muito, muito legal para o seu negócio, né? A gente vê que é possível atingir as metas e é possível projetar o crescimento em escala. Analise dentro da sua equipe quem é o vendedor que puxa para cima, quem é o cara que puxa para baixo. Tá? Analisa, não deixa passar. Toma cuidado, preza pelo seu negócio, preza porque a maçã podre realmente ela contamina. Tá? Volume de oportunidades em cada etapa. Como eu falei, se você tem possibilidade de ter um software como a gente está implementando, legal, mas eu demorei quase 15 anos para implementar um software desse também. Na maioria das vezes foi na raça mesmo, né? na raça, na planilha, no cálculo. Então, é possível fazer, né? É possível mensurar, é possível fazer o cálculo de conversão. E se vocês tiverem dúvidas, pode entrar lá no site da Vínculo, lá tem o Fale Conosco, manda por e-mail, manda no WhatsApp, que a gente dá um jeito de responder para vocês depois também, tá? Se tiver dúvida aí ao fazer esses cálculos de conversões, ou até mesmo, de repente, a gente pode fazer uma aula, um webinário ensinando isso aí para vocês. Ou também vocês podem mandar depois para a gente aí nas redes sociais da UOL Web TV. Bom, então, gente, volume de ligações, né? Não deixe de mensurar os volumes de ligações diárias que a sua equipe de vendas precisa fazer. Porque depois, para arrumar, pode ser tarde demais. Se você tem as métricas sob controle, você consegue entender quantas ligações você precisa fazer no mês, quantas visitas você precisa, quantas propostas para você chegar no fechamento de contrato. E mapeie também as perdas de proposta, né? Então, eu até dei um exemplo lá atrás. Poxa, eu fiz 200 propostas para fechar 10%, legal. Mas o que aconteceu com as 180 que eu não fechei? Procurar entender o porquê você não fechou as propostas é extremamente fundamental para uma remodelação de cenário, né? De repente, você entender por que os 180 não fecharam, você consegue se adequar para que, no próximo bloco de fechamento, você consiga aumentar a sua taxa de conversão, atendendo mais às expectativas dessas empresas as quais você não fechou. Bom, então, quais são os benefícios para começar hoje a você montar um forecast de vendas? Previsão de receita a curto prazo, né? Saber exatamente o quanto que você vai poder projetar atingindo as metas de venda nos próximos meses, nos próximos anos, né? Projetar também investimentos que a sua empresa possa fazer, tendo já essa mensuração já ali desenhada, né? Projetar se você vai precisar contratar mais pessoas. Então, você precisa entender que é extremamente positivo você ter uma empresa de estágio, uma empresa de contratação de RH, de contratação em RH, de mão de obra CLT ou temporária, enfim, do modelo que for, mas como parceira, porque você não tem mão para fazer tudo, né? Então, projetar isso daí. Ter um plano de ação, um plano B, né, caso você não consiga executar realmente da maneira como você previu, como você provisionou, porque muitas vezes você pode provisionar que a sua empresa vai atingir 50% das metas estabelecidas que você estabeleceu. Mas vai que a sua equipe de vendas não está bem, vai que ela não está rodando legal, então você vai ter que ter um plano B. Qual é o plano B? Analisar as pessoas. Será que elas estão correspondendo com as suas expectativas? Não, não estão? Quem não está? Quem está jogando para baixo? Quem está jogando para cima? Quem está jogando para baixo, troca a engrenagem. Infelizmente, a vida é assim. Tá? E cadência de resultados. Isso é bom para o gerente, é bom para a empresa, é bom para o time, é bom para o vendedor, que vai fazer esse cara crescer, tá, gente? As pessoas que crescem têm que ter metas, têm que ser cobradas. Nós temos uma pessoa aí no YouTube, Maria. Maria? Marta Maria. E no caso, se eu não conseguir converter as ligações em vendas, quem eu responsabilizo? Vendas ou marketing? Vendas. Vendas. Vendas tem que ser responsável por não converter ligações em vendas. Mas o vendas precisa ter um material de apoio,
que é fornecido pelo marketing. Um portfólio adequado, um material de apresentação adequada, tudo que é o marketing que vai auxiliar. Um script, que é o marketing que vai auxiliar. Tá? Mas se tiver tudo adequado, não é que você vai responsabilizar vendas. É aquele negócio. Poxa, você fechou uma proposta e perdeu 9, alguma coisa errada tem. Então, vamos analisar o que está. Por que eu perdi 9 propostas? Não é simplesmente assim, vou responsabilizar um ou outro. Mas vamos entender, por que eu perdi 9? Onde foi o erro? Cadê o gargalo? Está no vendas ou está em marketing? Né? E aí sim você tem informações adequadas para poder responsabilizar alguém. Tá? Mas é extremamente fantástico você ter uma meta estabelecida, ter uma taxa de conversão, já consegue provisionar investimentos que você vai fazer. Poxa, então se em 2020 eu vou trabalhar com metas, em 2020 eu quero fechar 40 contratos, coloca aí lembra que, se você fizer a taxa, o cálculo de conversão de trás para frente, né? Como eu falei, eu fiz um exemplo aí, eu cheguei em 40 contratos. Se você fizer de trás para frente, você vai jogar um número de ligação extremamente superior para atingir 40 contratos. Mas como é que eu vou fazer provisão de investimento? Tá, então sonha mais com o pé no chão. Você, o gestor, estabelece 40 contratos como meta. Mas joga aí 50% de realidade e já prevê os seus investimentos. Porque isso, muitas vezes, até se tratando de contratação de pessoas, você já vai ter que trabalhar de agora em diante. Você não vai poder esperar fechar o contrato para depois você ter a equipe operacional pronta para atender. Você já tem que ter essa equipe operacional sendo preparada. Tá? Alguns rituais e boas práticas. Quanto tempo nós temos? 5 minutinhos. Legal. Rituais de boas práticas, hein, gente? Rotinas de gestão. Faça reuniões individuais de performance, analisando o mês anterior. Faça reuniões individuais, projetando o mês futuro. Faça reuniões de forecast, acompanhando o funil de vendas, entendendo o porquê que esses leads estão convertendo em fechamento ou não estão convertendo em fechamento. Conseguindo, então, ter previsibilidade das suas ações futuras. Faça reuniões de desenvolvimento de relação, desenvolvimento de relacionamento, de criação de confiança com os seus vendedores. Faça reuniões de kick-offs no primeiro dia útil do mês. Faça reuniões semanais de vendas. Faça stand-ups pontuais para batida de metas, incentivando as metas, vindo com prêmios extras. Faça reuniões de bate-papos mais abertos, light, né? Que as pessoas possam ter um entrosamento maior, reuniões mais leves, né? E também tem algumas empresas que estabelecem o que chamam de role play com vendedores, né? Que é uma frequência de 15 minutos, 2 vezes por semana com cada vendedor, criando, então, um ambiente totalmente seguro e mapeado de ações e mapeado de um respaldo muito grande para fortalecer a sua equipe de venda. E tenha, logicamente, sempre pronto ações de devolutiva que você vai ter que dar para o seu cliente devido a objeções que possam surgir ao longo da venda. Tá? Bom, basicamente, gente, é isso. Não se esqueçam de entender que as metas elas precisam vir acompanhadas de bonificações. Ah, mas o meu vendedor já recebe comissão. Legal, gente, ele recebe comissão, mas você está dando uma meta trimestral para ele, dá mais um incentivo, faz um cálculo, vê o quanto que você pode colocar a mão no bolso para dar um agrado para a pessoa, para incentivar. Reuniões, comemorações, né? Enfim, tudo que você possa proporcionar. A Marta Maria está perguntando de novo para a gente no YouTube. No caso, qual é a mínima porcentagem de acerto? Marta, existe uma porcentagem de acerto dividida por nicho de mercado. Varia muito. Por exemplo, no nicho de automotivo, eu sei que a taxa de conversão é de 3% a 4%. No nicho de marketing, eu não sei te responder agora, porque eu preciso ver o meu quanto que está. É pior, né? O meu cenário é menos favorável. Deve estar aí em 2%, mais ou menos. Mas isso aí é um cálculo que você precisa fazer.
né? E existe uma projeção que eu até poderia te dar se eu soubesse qual é o seu nicho de mercado. Se você falar para mim, o meu nicho de mercado é X, eu consigo te dizer qual é essa projeção. Mas, mesmo assim, eu tenho que olhar numa planilha para eu te responder, que eu não sei de cabeça. Mas eu posso te responder. Tá? Bom, gente, é isso. Vamos encerrar agora, então. Eu queria encerrar com uma frase muito bacana, que é: vendas não é arte, vendas é ciência. Através de processos bem definidos, conseguimos replicar o modelo ideal de vendas em qualquer modelo de negócio. É isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado muito. A minha intenção que eu estou aqui trazendo esse conteúdo é sempre ajudar. E agradeço a todos, mais uma vez, pela confiança em assistir os nossos programas. Eles estão aumentando cada dia mais as visualizações. Eu estou extremamente contente com isso daí. E agradeço de coração essa confiança. E agradeço, então, a todos que estiveram presentes conosco no YouTube, no TikTok, no Quai, no Instagram, no Facebook. Siga a UOL Web TV e a Vínculo MKT nas redes sociais. É isso aí. Muito obrigada e uma excelente noite a todos nós. Aparecer aqui na UOL Web TV. Vinhetas, jingles, chamadas de carros de som e muito mais. Pois quem não é visto, não é lembrado. UOL Web TV, sempre com você.